Aleluia, aleluia, que presença gloriosa. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 12. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Depois nós vamos ler o capítulo 15. Apenas o versículo de número 5. Aleluia. Gênesis 12, verso 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 15, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E ele disse: assim será a tua semente. Curve a sua cabeça, meus irmãos. Pai celestial, já temos adorado o teu nome, Senhor, e nós agradecemos a ti uma vez mais pela tua presença. E agora, Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz, a falar aos nossos corações, ó Pai, por intermédio da tua palavra. E eu te peço, Senhor, por graça, bondade, misericórdia, usa-me, ó Deus, para transmitir a tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, que eu seja nesta noite, neste momento, porta-voz da tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, meus irmãos, glorificando e exaltando, bendizendo aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Meus irmãos, hoje é uma noite de ações de graças mesmo, viu, diaconisa Andréia? E olha que ela não sabia de nada, irmãos. Hoje, diaconisa Andréia oferecendo esse culto de ação de graça pela sua formatura. Hoje também a nossa irmã diaconisa Expedita também pediu para mencionar que está oferecendo esse culto de ação de graça, mais um ano completado na empresa. E também, irmãos, já havíamos combinado há algum tempo, mas a data nunca batia, né, Milena? Nunca batia, mas hoje deu. E hoje, meus irmãos, estaremos oferecendo essa ultrassom de graça, eu, nossa irmã Milena, minha filha, pela nossa formatura, né, por a conclusão de uma fase. Glória a Deus. Mas daqui a pouquinho eu vou chamar vocês aqui, tá? A minha filha fica meio envergonhada, disse que não quer cantar, mas a Milena disse que aceitou o desafio, né, Milena? Difícil é eu afinar, né, Larissa? Cadê a Larissa e o Daniel? Meus irmãos, mas antes de trazer algo que o Senhor colocou até no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, quero fazer menção da palavra de Deus. E o texto que lemos, certamente, se todos nós, ou quase todos nós que aqui estamos, conhecemos a história de Abraão. Abraão, que é conhecido biblicamente como pai da fé. Abraão, ele é patriarca, né, de pelo menos duas das maiores religiões do mundo, que é o judaísmo e o cristianismo. E nesse texto que lemos, meus irmãos, os primeiros versículos que lemos, Deus está chamando Abrão ainda, né, para uma grande obra. Esse homem que vivia em Ur dos Caldeus, um homem que vivia no meio da sua parentela. A história conta que o seu pai, Tera, era fabricante de deuses. E, em dado momento, esse homem, então, escuta uma voz ali chamar. Escuta uma voz dizendo: Abraão, sai-te da tua parentela, sai da tua terra e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. E todos nós conhecemos a história, meus irmãos, a partir do versículo 4, nós não lemos, Abraão, ele obedece essa voz que ele ouve, ele reconhece que é a voz de Deus. Nós não temos tantos detalhes como era a vida de Abraão antes desse momento, mas o fato é que ele creu nessa voz e ele segue a orientação
que o Senhor está lhe concedendo debaixo de uma promessa muito tremenda, que o Senhor deixa muito claro logo nesse chamado. Olha, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai, do meio da tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde era. E aí o Senhor, meus irmãos, deixa claro quais seriam os resultados quando Abraão assim o fizesse. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Abraão, e Abraão, a partir de Abraão, Deus institui a nação de Israel, e essa promessa, ela se cumpre, que a nação de Israel, ela cresce, se torna uma grande nação, numerosa como a areia da praia. Mas, irmãos, quando nós observamos o chamado, os resultados que o Senhor, Ele deixa muito claro para Abraão, o que aconteceria a partir do momento que ele obedecesse a sua voz, traz para nós, meus irmãos, uma reflexão muito especial que eu quero compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Todos nós que aqui estamos também, meus irmãos, certamente ou provavelmente, temos uma promessa feita por Deus. Cada um de nós que aqui estamos, Deus fez uma promessa para cada um de nós. Cada um de nós que aqui estamos, certamente já ouvimos Deus falar conosco, seja através de um louvor, seja através de uma mensagem, seja através de uma revelação, seja através de uma canção, de um sonho, até porque nós sabemos que Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. E provavelmente Deus já falou ao meu coração, ao seu coração, de promessas que Ele fez para a minha vida e fez para a sua vida. E quando nós tomamos, por exemplo, meus irmãos, de Abraão, que nós vamos refletir nesta noite, e alguns outros exemplos que poderíamos mencionar aqui, as promessas de Deus, elas sempre estarão condicionadas a uma ação nossa. As promessas de Deus para se cumprirem, elas estarão condicionadas, meus irmãos, a alguma ação nossa em direção a Deus ou orientado pelo Senhor. E qual foi a orientação dada por Deus a Abraão? Sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, sair da casa do teu pai, porque o Senhor tinha uma promessa extraordinária a realizar na vida de Abraão. E aí, meus irmãos, hoje aqui aprendo uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele tem inúmeras promessas, ou uma grande promessa, a cumprir na minha vida, a cumprir na sua vida. Mas talvez, meus irmãos, nós estamos ainda resistentes a obedecer aquilo que Deus já deixou claro para nós. Para Abraão era sair da parentela, sair da casa do seu pai, sair, meus irmãos, da sua terra, e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. E aí Abraão obedece esta ordem e parte, e então a promessa se cumpre, não na sua geração, mas se cumpre nas gerações futuras de Abraão. Irmãos amados, nessa noite o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração para compartilhar contigo nesta noite. Existem promessas que Ele quer cumprir na sua vida, existem promessas que Ele quer cumprir na minha vida, mas nós, meus irmãos, estamos e temos dificuldade de sair da nossa parentela, de sair do meio da nossa casa, de deixar a casa do nosso pai para obedecer aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Pastor, mas espera aí, onde eu moro é a minha casa própria, é a família que eu formei. E é claro, meus irmãos, eu estou falando isso de uma forma figurada. Talvez o meu problema não é sair da casa do meu pai. Talvez o meu problema é deixar um relacionamento que Deus já disse para mim assim, ó, esse relacionamento não é do meu agrado. Talvez o meu problema é algo que eu continuo carregando, pecado que eu continuo carregando, e Deus está dizendo para mim assim, ó, abandona este pecado, abandona esta prática, abandona esses hábitos que você tem, e a partir desse momento eu vou cumprir uma promessa na sua vida. Mas, irmãos, parece que a gente não crê naquilo que Deus tem para nós, e continuamos apegados àquilo que está nos distanciando do cumprimento da promessa. Deus, aleluia, trouxe essa palavra no meu coração nesta noite, para te dizer, meu irmão, para te dizer, minha irmã, aleluia, obedeça tudo aquilo que Deus está dizendo para você fazer, para que eu venha fazer.
obedecer, porque as promessas dele são grandes na sua vida e na minha vida, e o desejo do Senhor é que essa promessa se cumpra. E a dificuldade, meus irmãos, o cumprimento da promessa nunca será por parte de Deus. Porque na hora que Ele quiser, Ele cumpre. Na hora que Ele quiser, Ele cumpre. Na hora que Ele desejar, acontece. Isaías, quando ele profetiza no capítulo 43, o versículo 13, nós conhecemos esse versículo. E aí é Deus tomando os lábios do profeta e está dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas eu quero mencionar algo aqui nessa noite, meu amigo pastor Josué, que impede o operar de Deus. Que é isso, pastor? Você está pregando heresia? Ou não? É quando nós, meus irmãos, não obedecemos aquilo que Ele está ordenando para a gente. Se Abraão continua em Ur dos Caldeus, se Abraão continua na casa do seu pai, se Abraão continua no meio da sua no meio da sua parentela, se ele continua na sua terra, ele permaneceria, morreria lá e a promessa não se cumpriria. Só que Abraão decidiu obedecer. Abraão decidiu, meus irmãos, ouvir aquela voz que, quando nós analisamos a sensação que dá, meus irmãos, é que é a primeira vez que Abraão está ouvindo essa voz. Nós não temos muita informação a respeito do que antecedeu esse diálogo, mas o fato está registrado na palavra, versículo 4, e partiu Abraão, aleluia, no dia seguinte, obedecendo aquilo que Deus havia ordenado. E meu irmão querido, minha irmã amada, aleluia, o desejo de Deus nesta noite é que eu e você saiamos daqui decididos a obedecer o que Deus está nos falando, é que Deus saiamos daqui nessa noite decididos a cumprir aquilo que Deus já está falando há muito tempo para mim e para você, fazer, deixar, largar, aleluia, para que Ele cumpra as promessas que Ele tem na sua vida. A não ser que eu e você não queiramos. Aí é outro departamento. Eu não quero que a promessa se cumpra. Ok, não tem problema. Mas se eu desejo que as promessas de Deus se cumpram, eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir aquilo que está condicionado a mim. Cumprir a promessa, irmãos, era parte de Deus. Sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai, estava condicionado a Abraão. Deus não poderia fazer aquilo por Abraão. E aí, meus irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente está pedindo para Deus arrancar. Só que Deus está dizendo assim: não sou eu que vou arrancar, é você que tem que jogar fora. Aí tem coisa, mas a gente está jogando para Deus uma responsabilidade que é nossa. Irmão, tem coisa que Deus faz, quando foge da condição humana, quando os meus irmãos chega na limitação humana. Mas, irmãos, há coisas que dá para você fazer, dá para mim fazer, dá para a gente fazer, dá para a gente largar. E aí Deus não vai fazer. Deus vai continuar dizendo: sai. Deus vai continuar dizendo: abandona. Deus vai continuar dizendo: larga. Deus vai continuar dizendo: obedece. Olha aí, quando fizermos isso, a promessa se cumpre. E sabe, meus irmãos, o que o Senhor falou comigo quando eu estava refletindo nessa palavra? Meu mestre, pastor Manuel, Abraão não era privilegiado como nós somos, irmãos. Abraão não tinha essa palavra aqui, ó. Abraão estava ouvindo uma voz. Que ele poderia dizer: que voz é essa? Eu estou ficando doido. Estou ficando maluco. Que voz? Que voz é essa? Irmãos, e nós somos privilegiados. Aleluia. Temos aqui a bússola. Glória a Deus. Está tudo aqui, meus irmãos, registro manual. Só erra se a gente quiser. Está aqui escrito o manual, ó, faz assim, faz desse jeito, não vai por aqui, não vai por esse lado, não ande assim, não fique dessa maneira, não guarde essa mágoa, não guarde esse rancor, não guarde esse ressentimento, não guarda, larga, abandona, deixa isso de lado. Mas eu vou sofrer prejuízo, sofro prejuízo, mas obedeça aquilo que Deus está falando, irmãos, porque tem promessa de Deus para ser cumprida na sua vida e na minha vida, e provavelmente, meus irmãos, provavelmente eu não vou afirmar, porque eu não posso fazer
isso, posso ser leviano e afirmar isso, mas pode ser que as promessas estão retidas por causa da minha desobediência, porque eu insisto em não obedecer à voz do Senhor, em não ouvir aquilo que Deus está falando comigo. Deus está dizendo para mim assim, ó, se envolve, se entrega, aleluia, abandona essas coisas, aleluia, eu insisto em continuar fazendo o que eu quero. Porque o que eu quero é mais agradável. Mas qual é o desejo de Deus? Que eu e você, nós, obedeçamos a sua voz. Ô irmãos, há uma promessa linda que Deus... E cada um de nós que aqui estamos, pelo menos eu sei a minha, irmãos, promessa. Você sabe a promessa que Deus fez. Você sabe que Deus vai fazer. Irmãos, porque Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele, assim como é com Abraão, Ele é conosco. Ele, meus irmãos, Ele é detalhista. Deus foi no detalhe. Olha, obedece que eu vou te engrandecer. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão assim, eu vou fazer todas estas coisas na sua vida a partir do momento que você obedecer. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, Deus já falou contigo, já falou comigo, o que Ele vai fazer a partir do momento que a gente largar aquilo que Ele já mandou a gente largar, que a gente obedecer, que a gente cumprir o chamado, que a gente parar de ficar dando desculpa para o Senhor e dizer para Ele assim, eis-me aqui, Senhor, como falou Maria, cumpre em mim o teu querer. Irmãos, é a partir daí, olha aquelas promessas que as pessoas estão dizendo que nunca iria acontecer, que as pessoas estão dizendo que jamais se cumprirão na sua vida, Deus, Ele vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Só que o tempo passa, irmãos, como acontece muitas vezes conosco. O tempo passa, o tempo vai passando, e até com Abraão, que obedeceu, e assim como você que também obedeceu, você falou assim, pastor, essa palavra não é para mim não, eu obedeci, eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho, mas o tempo está passando e nada está acontecendo. Por isso que eu fiz questão de ler esse capítulo 15, meus irmãos, que era exatamente o que estava acontecendo com Abraão, com Abrão. Aí o Senhor novamente se apresenta para Abraão. E olha, irmãos, que diz os primeiros versículos do capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Oh, aleluia. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor, Senhor Jeová, que hás de dar? Pois ando sem filhos. Sabe o que Abraão, entre linhas, está dizendo para Deus? A promessa não se cumpriu. O Senhor disse que de mim descenderia uma grande nação, mas eu ando sem filho, Senhor. Eis que nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. Aí o Senhor, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Nós conhecemos a história, meus irmãos, de Agar, né? Do erro que Agar cometeu, mas eu não quero mencionar a respeito disso nesse momento, não. Mas olha o que Abraão está dizendo para o Senhor. E às vezes aqui nós também fazemos, meus irmãos, Abraão está aqui querendo dar um jeitinho. Tem Eliezer aqui, então ele vai ser o meu herdeiro, então. Era Abraão tentando dar um jeitinho para com Deus. Aí o Senhor falou assim, não, rapaz, esse não vai ser o teu herdeiro, não. Não foi isso que eu te prometi? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não foi isso que eu te prometi? Irmãos, e quantas vezes nós também não queremos dar jeitinho naquilo que Deus prometeu para nós? A gente quer dar um jeitinho. Eu não gosto muito dessa expressão, meus irmãos. Eu sou o maior combatente dessa expressão jeitinho brasileiro. Eu sou um dos maiores combatentes dessa palavra, que ela é uma ofensa para nós. Mas, às vezes a gente quer dar esse jeitinho, né? Dar um jeito aqui, dar um jeito para, de certa forma, massagear o nosso ego e dizer assim, olha, tua herança é essa daqui.
Mas Deus está dizendo assim, não, o que te prometi não foi isso não, foi muito maior. Aleluia. O que eu prometi para você não é o Damasceno. Não é, vai sair das suas entranhas. Aí, irmãos, olha que coisa tremenda. Deus leva Abraão para fora. O texto diz, meus irmãos, em uma canção, daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor com ela. Ela até a letra, né, diz que sai de tua tenda, mas na verdade é o próprio Deus que está pegando Abraão, levou para fora e disse para ele assim, ó, olha para os céus. Conta aí as estrelas. Irmãos, que coisa tremenda. Conta aí, Abraão. Aí é conjectura minha, meus irmãos, e aí não está no texto, eu imagino Abraão pensando, Senhor, não dá para contar não, são muitas. Eu imagino, meus irmãos, Abraão pensando, como é que eu vou contar esse negócio aqui? São muitos, são milhares, não tem como contar. Olha o que o Senhor fala. E disse-lhe, assim será a tua semente. Versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Aleluia. Vai chegar momentos, meu irmão e minha irmã, que mesmo você saindo, mesmo você obedecendo, mesmo você abandonando, o tempo vai passar e isso pode gerar no seu coração dúvidas, talvez desânimo, talvez desesperança, talvez questionamentos, que é muito natural, daquilo que Deus prometeu para realizar na sua vida. Mas é neste momento, meus irmãos, que é nesse exato momento que Deus, ele se manifesta como se manifestou na vida de Abraão. É nesse momento, meus irmãos, que é claro que isso não estava acontecendo com Abraão, mas às vezes está acontecendo conosco. A gente quer abrir mão da promessa, a gente quer deixar esse sonho de lado, a gente quer deixar aquilo que a gente projetou de lado, essa promessa. Acho que isso jamais vai acontecer mesmo. Exatamente nesse momento, meus irmãos, que Deus, ele nos pega pela mão, nos leva para fora da tenda. Abraão, a tenda era literal, era o lugar de habitação de Abraão, para ele olhar as estrelas. Mas conosco, meus irmãos, talvez Deus está tirando algumas pessoas aqui nesta noite, de dentro de uma tenda de incredulidade, dentro de uma tenda de dúvidas, dentro de uma tenda, meus irmãos, de interrogações, e está falando para algumas pessoas nesta noite, olha para o céu, aleluia, para de olhar para a terra, para de olhar para a circunstância, para de olhar para os problemas, para de olhar para as incertezas, olhe para o céu, conta as estrelas, oh glória a Deus, aleluia. Irmãos, é o próprio Senhor que pegou Abraão e colocou para fora. É o que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui nesta noite, está tirando você desse o seu olhar, dessa situação, e fazendo você olhar para o céu, aleluia, de onde que vai vir o teu socorro, meu irmão, de onde vai vir o teu socorro, minha irmã, e está dizendo para você e para mim, as minhas promessas permanecem de pé, as circunstâncias não alteram as minhas promessas, os problemas não alteram as minhas promessas na sua vida, a circunstância que estou te cercando, o cenário não alteram aquilo que eu prometi fazer na sua vida. Não alteram. Às vezes é necessário Deus fazer isso com algumas pessoas, como fez com Abraão. Pegou ele e colocou para fora. Porque ele estava dizendo, isso aqui vai ser meu herdeiro, Senhor. Já estava pensando, acho que esse aqui que o Senhor tem para a minha vida mesmo. Não, Abraão, não é isso não. Eu tenho algo extraordinário. O que eu prometi para você, eu vou cumprir. O que eu prometi para você, eu vou realizar. Aleluia. Deus não é homem para que minta, meu irmão. E nem filho do homem para que se arrependa, minha irmã. Creia nisso. Aquilo que Deus prometeu realizar na sua vida, Ele vai fazer.
Basta tão somente eu e você fazermos aquilo que está condicionado a cada um de nós fazermos para o Senhor. E Deus, Ele se encarrega de cumprir com as suas promessas. Aleluia, mas não deixe que a circunstância roube a sua fé. Não deixe que as situações adversas mine a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Não deixe que as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo as palavras, pessoas vêm dizendo para você o que, aleluia, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que isso que você colocou ali no seu coração, isso aí é uma utopia, isso aí você nunca vai acontecer. Não, meu irmão, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, verso 20. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, resumidamente. Como eu disse para os irmãos, hoje estamos oferecendo esse culto de ação de graça ao Senhor. E essa palavra, baseada nesse texto bíblico que meditamos, é para encorajar você. É um breve relato para lhe encorajar a você sair daqui nesta noite pensando: eu também posso, eu também consigo, eu também chego lá. Sabe por quê, meus irmãos? Não há diferença alguma entre nós. Muito pelo contrário, talvez eu seja pior do que vocês. Eu terminei o ensino médio, meus irmãos, no ano de 1993. Já estou denunciando a minha idade aqui. 17 anos fora de uma sala de aula. No ano de 2010, regresso para a sala de aula, me matriculo em um curso de Ciências Contábeis na Estácio de Sá, à distância, porque na época já trabalhava no varejo. Casei muito cedo, casei com 21 anos, e aí ingressei no varejo porque e sempre tive desejo de estudar, mas ou estuda ou cuida da família. E aí vai procrastinando, ainda no meio disso tudo, de toda essa dificuldade. E uma tenda que eu quero mencionar usando a palavra, que eu tive que vencer a procrastinação. Pensa no camarada procrastinador, era eu. Era no passado. Procrastinador, amanhã eu faço. Ano que vem eu faço. Depois eu concluo. Depois eu faço. E aí já vai uma palavra, meus irmãos, de aconselhamento para você. Peça a Deus para vencer isso. Não é fácil, mas vença. Não deixa para amanhã. Sabe, porque o amanhã vai chegar e você vai deixar para depois de amanhã. E eu estou falando por testemunho próprio. Porque, é claro, meus irmãos, essas dificuldades que eu mencionei para os irmãos, trabalhando em varejo, trabalhando em média 12 a 16 horas por dia, família, mas tudo isso, meus irmãos, foi aumentado, ou aumentou um pouco a intensidade por conta da procrastinação. Porque é uma frase muito comum do nosso pastor: quem quer dá um jeito, e quem não quer, arruma uma desculpa. E aí, meus irmãos, falei de 2010, aí fiz o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. 2012, sou transferido para o Nordeste brasileiro. Tranco faculdade. E aí até matriculei lá na cidade de Recife, mas cuidava de 9 lojas espalhadas em 5 estados. Como é que estuda? Não dá, tranco. E além disso, meus irmãos, volto a dizer, procrastinação. Que dava. Se fizesse um esforço maior, dava. Eu falo muito para minha filha, ela fica até brava às vezes comigo. Diminui as horas de sono, está dormindo muito. Né, filha? Falo para ela, você faz o quê de meia-noite às 6 da manhã? Ah, pai, eu durmo. Eu falei, pois é, você está dormindo muito. Brincadeira, tá, irmãos? Horas de sono é importante, mas às vezes precisa dar uma reduzida aí nessas horas de sono. 2014, volto para o Rio de Janeiro, passa-se aí trancado, parou tudo, irmãos. Aí trancado. No ano de 2018 ou 17, se não me engano. 17, né, Milena? 2017. Conversando com a jovem Milena, que aqui está hoje, doutora Milena. Ela falou assim, pastor, volta a estudar. No hall ali, irmãos. Ah, Milena. Aí a procrastinação, irmão.
Aí, Andréia, já estou com 40 e poucos anos. Não, pastor, sou inteligente, vai. Olha, não, o Cefete, tenta lá. Aí lá foi eu. Inclusive, já vai a dica para os jovens, para os adultos, para você que parou de estudar, meus irmãos. Hoje, não tem desculpa para a gente não estudar. Lá vai as dicas, se você quiser anotar. Cefete, curso gratuito. CEDERJ, faculdade, são 5 instituições, Helena, 5 ou 6 instituições públicas que ofertam cursos de graduação à distância gratuito. Forma de ingresso, pastor, vestibular ou Enem. E aí vai outra dica aí para os adultos e para os jovens. Façam Enem. Façam Enem. É muito difícil, pastor, não é não? Não é não. Vamos lá, irmãos, para a gente onde eu parei, Jesus. Esqueci de onde eu parei. 2017. 2017, em conversa com a Milena. E aí fui, meus irmãos, fiz lá a inscrição, fui sorteado, fiz a prova de nivelamento e comecei a estudar. No meio do caminho, aí motivei, reabri a minha matrícula no curso de Ciências Contábeis na Universidade Estácio de Sá. E aí, olha como era a minha rotina. E aí eu comecei a vencer a partir daí, pastor Manuel, a procrastinação. Olha como era a minha rotina, irmãos. Vou começar pela manhã. Chegava pela manhã do trabalho, trabalhava no macro da Barra, da Barra da Tijuca, à noite. Pegava às 22, às 7 da manhã. Chegava em casa às 8 da manhã, dormia até às 15 horas acordava. E aí de 15 até às 18, estudava as matérias da Estácio à distância. 18 horas ia para o Cefete do Maracanã, estudava até as 9h30, 9h30 da noite, saía de lá, pegava o metrô, via de metrô, pegava o 614 ali, em Del Castilho, ia para a Barra da Tijuca para mais uma jornada à noite de trabalho. Meus colegas falavam assim, como é que você aguenta? Dá. De 8 às 15, quantas horas são aí, irmãos? É muita hora dormindo, né? Não, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 horas, dá para recuperar. E aí foi assim de 2017 até 2018. 2018, e aí a minha filha termina o ensino médio, ela faz o Enem, só que não alcançou a nota para fazer o curso que ela tanto sonhava, que era o curso de Direito. Aí ela veio com uma brilhante ideia. Pai, vamos ficar mais um ano, fico parado um ano que vem eu faço novamente. Falei, negativo, você vai para a faculdade particular e eu tranco a minha. Aí eu falei assim, faz o inverso. Em vez de você fazer o Enem, eu faço o Enem, eu tento pública e você vai para particular. Porque eu estava vendo nela que essa ideia dela, eu estava me vendo nela. Vai ficar um ano parado, aí 17 anos sem estudar. Falei, não, você vai entrar na faculdade particular, a gente dá como é que vai pagar? Jesus e vai abençoar, a gente vai conseguir. E aí foi. E assim foi feito. No meio do caminho, meus irmãos, formei em administração pelo Cefete, um curso técnico subsequente. E no ano de aí tentei vestibular 2 vezes no CEDERJ, não consegui no vestibular. E em 2019, fiz o Enem. E aí alcancei nota para o CEDERJ, esse consórcio que eu falei para os irmãos, que ofertam faculdade pública à distância gratuita. E aí eu tinha a opção. Porque pela nota eu poderia optar, voltar para Estácio de Sá, dar continuidade, estudaria mais 2 anos apenas e concluiria a minha faculdade. Só que eu pensei, irmãos, poxa, entre ter um diploma da Estácio e da UFRJ, que os gestores da Estácio não me assistam, mas é melhor ter um diploma da UFRJ, né, irmãos? Uma das maiores universidades do Brasil. E aí comecei. E aí, para resumir a história, meus irmãos, que é muito longa. No mesmo ano, para a glória de Deus, no mesmo mês, formou eu, minha filha e a Milena. Deixa eu contar um pouquinho do testemunho dela, pegar aqui, irmã Ângela, vou pegar emprestado. Eu me lembro ela contando aqui no Débora, ela dizia assim o pai dela dizia assim, ó. Ela dizia para o pai, eu quero ser médica, pai. Ela, tá bom, Milena, mas não tem segunda opção não, pai, tem segunda opção não, eu vou ser médica. Eu sei, minha filha, mas a gente tem que ter um plano B. Não tem plano B, pai, eu vou ser médica. Irmãos, não é, porque quando fala ser médico, não fala que a pessoa é rica, né, Milena? Quem dera que a gente fosse rico, né?
E o que eu quero dizer, meus irmãos, com o meu testemunho, com o dela e da minha filha, eu conto daqui a pouquinho. Mesma coisa de Abraão. As dificuldades virão, mas você não pode desistir. Insista, meu irmão. Insista, minha irmã, se esforce, faça a sua parte. Deus, Ele vai te dar condições de você alcançar os seus objetivos. Deus, Ele vai lhe conceder vitória. Talvez você está aqui nesta noite, está pensando, irmãos, e aí eu digo isso com muita alegria, eu era o aluno mais velho da minha turma do Cefet, o aluno mais novo depois do que eu tinha 36 anos, eu tinha 42, e me formei agora aos 48 anos de idade, tudo isso para a glória do nome do Senhor. Então eu quero dizer a você, meu irmão que está aqui, que parou de estudar, que falou assim, eu acho que aquele sonho de me formar, eu acho que não dá mais tempo não, e tem uma palavra para o seu coração, com esse testemunho, que também, através da vida de Abraão, a promessa de Deus, ela continua de pé, mas você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Se esforce, corre atrás, batalha, a levar adiante, tenha fé em Deus, coloque o Senhor na frente de tudo, e Deus, Ele vai lhe conceder vitória. Aleluia. No texto que a minha filha postou no Dia dos Pais, para mim, e me emocionou, me chamou muita atenção, que é algo que ela colocou lá, eu amei. Ela falou assim, e dentro do texto que ela estava falando para mim, ela disse o seguinte: alguém que sempre colocou Deus em tudo. E o segredo está aí, irmãos. Coloque sempre Deus nos seus sonhos. Coloque Deus nos seus objetivos. Coloque Deus nos seus projetos. Coloque Deus em todos os seus sonhos, aquilo que você vai projetar. Deus está se agradando desse projeto? Está, amém. Irmãos, as dificuldades virão, aleluia, as lutas virão, irmãos, as guerras virão, não é fácil. Irmãos, se você parar para conversar com a Milena, meus irmãos, você vai dizer o quanto foi difícil. Se você conversar com a minha filha, você sabe que o quanto foi difícil. A maioria dos irmãos sabe aqui que ainda viu uma gravidez no meio do caminho, aí a vontade de parar e desistir. Ela disse, não, pai, eu não vou parar, eu vou continuar. E mesmo com filho, meus irmãos, está aí formada em direito para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia! E o que eu quero dizer com esse testemunho, meus irmãos, aleluia, continue crendo que as promessas que Deus fez para a sua vida se cumprirão, mas eu e você, nós não podemos cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo por nós, não. A gente não pode cruzar os braços e falar, Senhor, faça, não, irmão, corra atrás, vá ver o que pode ser feito, e meus irmãos, incluam o Senhor nisso, e Ele vai lhe conceder vitória para a glória do nome dEle. Fique de pé, irmãos, por favor. Vem cá, o Ministério de Louvor, me ajudar. Milena, eu quero convidar a Milena. Minha filha também. Pode vir com o Arthur. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, em gratidão a Deus por essa vitória. Junto com você. E essa canção, por que eu pedi você ficar de pé? Porque nessa canção fale ao seu coração e você saia daqui motivado e motivada